Olá, tudo bom? Seja bem-vindo de volta. Espero que você esteja gostando. Este é o segundo podcast, dessa vez para tratar dos aspectos legais do direito à assistência social. Vou falar da Lei 8742 de 93. Então, bora para os slides. A Lei 8742 vai trazer a definição de assistência social e toda a sua forma de organização. Então, essa definição diz que a assistência social, primeiro, é um direito do cidadão e um dever do Estado. Então, não se trata de medida de caridade. É um direito potestativo que, se não for atendido, poderá ser objeto de ação judicial contra o Estado. E mais, é política de seguridade social não contributiva, como a gente viu lá no artigo 203 da Constituição, não há necessidade de pagar contribuição para fazer uso dos benefícios e serviços previstos pela assistência social. E essa política, ela provê os mínimos sociais, então o nosso patamar mínimo civilizatório é o que vai trazer o ponto mínimo de dignidade humana, tirando o indivíduo da extrema pobreza e da miséria. E a assistência ela vai se concretizar através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade. Então nós vamos ter uma parte pública aqui de atuação de estados, Distrito Federal, municípios, a própria União, e também da sociedade através das entidades beneficentes de assistência social, visando então esse atendimento de necessidades básicas, é o que vai dizer lá o artigo 1º da Lei 8742. No artigo 2º nós temos os objetivos. Então, os primeiros objetivos aqui são os mesmos trazidos pela Constituição, né? Então, a proteção social visando a garantia da vida, redução de danos e prevenção de riscos, especialmente focado naqueles 5 itens lá descritos no artigo 203 da Constituição. Mas, além desses objetivos estabelecidos pelo Constituinte, foram incluídos mais 2 objetivos aqui, no inciso 2 e no inciso 3. O primeiro diz respeito à vigilância socioassistencial. Do mesmo jeito que a vigilância epidemiológica para a saúde vai funcionar como um elemento de coleta de dados, de informação e de análise científica, aqui a vigilância socioassistencial terá a mesma finalidade, né? Ela vai promover as análises, as coletas de dados e verificar a capacidade protetiva das famílias versus as ocorrências de vulnerabilidade, ameaças, vitimizações e danos. Então, a medida de eficiência da assistência social vai ser dada aqui pela vigilância socioassistencial. E o terceiro objetivo é a defesa de direitos, visando garantir o pleno acesso a todas as provisões da assistência social. Como eu já tinha dito anteriormente, né, a assistência social ela vai trazer o indivíduo para dentro de um programa e a tendência é que ele vá acessando outros programas e mais outros programas até que ele consiga reunir condições suficientes para se tornar um indivíduo autônomo e prover o seu próprio sustento, bem como o sustento da sua família. Na sequência nós temos os princípios. Os princípios vão orientar as ações no âmbito da assistência social. Então, o primeiro princípio diz respeito à supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. O resultado que a assistência social traz é um resultado de pacificação social, já que os indivíduos terão as suas necessidades mínimas atendidas e passam a ser portadores de dignidade. Então, a despeito da necessidade da economia, do desenvolvimento econômico, etc. e tal, não se pode mensurar o atendimento das necessidades sociais com base na rentabilidade econômica. Na verdade, aqui, o que a assistência social vai promover
pacificação social e dignidade humana. O segundo princípio diz respeito à universalização dos direitos sociais a fim de tornar o destinatário assistencial alcançável pelas demais políticas públicas. Como eu disse para vocês, o indivíduo entra num programa, depois ele participa de outro, depois participa de outro, então vai se tornando uma rede, onde ele vai passando de um programa a outro até conseguir se tornar um indivíduo autônomo. Então ele vai passando por esses diversos programas, por essas diversas políticas públicas, até conseguir se superar. O terceiro princípio diz respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e o seu direito a benefícios e serviços de qualidade. Não é porque a assistência social se presta para atendimento de pessoas pobres ou miseráveis que esse serviço será de baixa qualidade, e também a assistência social ela deve prezar pela convivência familiar e comunitária, promovendo a integração desse indivíduo, vedado qualquer tipo de comprovação vexatória de necessidade. Dando sequência aqui, o inciso 4 vai tratar da igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se a equivalência entre as populações urbanas e rurais. Então aqui não é possível fazer qualquer tipo de discriminação em função de credo, cor, raça, sexualidade, orientação política, etc., prezando-se também pela equivalência às populações urbanas e rurais. Ao cabo, o último princípio aqui no inciso 5 fala da divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua concessão. Bom, aqui é um princípio que está diretamente conectado com a questão do direito à informação. É bastante comum a gente ver propagandas do governo falando sobre os números das políticas de assistência social, então quantas habitações populares foram construídas, quantos recursos foram pagos em termos de benefícios, ou então alocação de famílias no aluguel social, enfim. Mas o que esse inciso diz aqui é que, na verdade, a publicidade não deveria só propagar esses números. Na verdade, o ideal era que ela informasse a população como ter acesso. Então falasse aonde tem que buscar esse benefício, esse serviço, quais são os critérios para obtê-los, quais são os critérios para perdê-los, enfim. Então a propaganda do governo ela deveria dar esse direcionamento para o beneficiário. E não simplesmente ficar se vangloriando dos números, falando disso ou daquilo, dos seus feitos. Na verdade, tem que informar a população sobre os serviços que o poder público está oferecendo. No próximo slide, temos as diretrizes, estão estabelecidas no artigo 5º da lei. A gente já falou da descentralização político-administrativa com comando único em cada esfera. Lembrando então que a organização da assistência social demanda então essa descentralização político-administrativa com um centro de comando. Então, no âmbito federal, esse centro de comando é o Ministério da Cidadania e Desenvolvimento Social. No âmbito estadual, a Secretaria de Desenvolvimento Social. No âmbito municipal, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Falando aqui especificamente de São Paulo, No âmbito federal, para a tomada de decisão, temos o Conselho Nacional de Assistência Social. No âmbito dos estados, Conselho Estadual de Assistência Social. E no âmbito dos municípios, Conselho Municipal de Assistência Social. Então, a gente viu lá, participação da população
nos conselhos, além também de se organizar de maneira representativa em todos os níveis. Então, e por fim, a primazia da responsabilidade do Estado. O Estado é o ente responsável pela assistência social, não pode delegar isso para a iniciativa privada. Tá? A questão agora envolvendo o coronavírus, é fundamental que o Estado se envolva nesse processo, na contramão do que a presidência se manifestou recentemente. É necessário que medidas de apoio à população sejam adotadas e depois se verifica como recuperar a economia. Mas o importante é isso, preservar a vida, sendo que cabe ao Estado a responsabilidade pelo desenvolvimento dessas políticas. A vigilância socioassistencial vai ser a ferramenta de apoio científico, como a gente já falou, né? Já que ela identifica e previne as situações de risco e vulnerabilidade, bem como seus agravos num determinado território. Então, ela observa o fenômeno, identifica quais são os problemas e tenta desenvolver ações preventivas e reparatórias. A assistência social ela é organizada na forma de sistema para fins de gestão. Então, do mesmo jeito que temos o SUS, Sistema Único de Saúde, aqui temos o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Desenvolve ações tanto no âmbito estadual, quanto no âmbito municipal e no âmbito federal. Os 3 entes federativos vão participar dessa organização, e os objetivos do Sistema Único estão aqui representados: consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica, garantindo aí uma proteção social uniforme no território nacional. 2. Integrar a rede pública e privada, envolvendo ali uma atividade coesa entre a parte pública e privada, oferecendo o máximo de proteção possível no âmbito da assistência. Estabelecer as responsabilidades dos entes federativos. Então a gente vai ver que tem aqui a definição das competências, né, o que é competência da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios. Definir os níveis de gestão, ou seja, quem coordena o quê, quem fica responsável por executar que parte do orçamento, quem fica responsável por planejar. Implementar a gestão de trabalho e educação permanente na assistência social. Do mesmo jeito que o SUS trabalha com a formação de recursos humanos, esse aqui também é o objetivo do Sistema Único de Assistência Social, formar os recursos humanos e os métodos de trabalho que serão aplicados. O inciso 6 trata da gestão integrada dos serviços e benefícios. Hoje é representado pelo CAD único, o cadastro único. A gente vai comentar um pouquinho aqui para frente. E servir como o fiel, né, como garantidor da vigilância socioassistencial e da garantia dos direitos para que não acabe se perdendo esses objetivos ao longo do tempo. Para a gente relembrar aqui então, a ideia de relação jurídica, aqui no âmbito da assistência social, sujeito ativo vai demandar um objeto do sujeito passivo. Então aqui o sujeito passivo será o Estado, o sujeito ativo, o beneficiário. E o objeto dessa relação será a proteção, configurado na forma de benefício, quando se tratar de um pagamento, ou de serviço, quando se tratar de uma prestação. Então, os tipos de prestação que nós temos aqui, prevista na Lei 8742, primeiro tipo, proteção básica, é o conjunto de serviços, programas, enfim, de ações, né,
que visa prevenir as situações de vulnerabilidade e risco social. Então a ideia aqui é prevenção. O indivíduo ainda não entrou em situação de extrema pobreza ou de extrema miséria, ou enfim, algo que atacasse os seus direitos e a sua dignidade. Então aqui visa prevenir, e a proteção especial ela é aplicável nas situações em que já houve o dano, né? E aí essa proteção visa reconstruir os vínculos familiares e comunitários e também prover a defesa de direito, de tal sorte que o indivíduo então volte a ter a sensação de pertencimento, né? Que ele passe pela condição de inclusão social. Essas proteções elas são ofertadas pela rede socioassistencial de forma integrada, tanto pelos entes públicos quanto pelas entidades privadas que sejam vinculadas ao SUAS. E quem é que presta então esses serviços, né? O sujeito ativo vai requerer isso por parte do Estado. Qual é o ente do Estado que vai atender essa população? Então, trago aqui o CRAS e o CREAS, né, são a base do SUAS, né, são as pontas do SUAS. Então, o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, ele tem caráter municipal e visa a concessão da proteção básica que a gente comentou, né? Então, aqui a ideia de prevenção. E o CREAS é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Ele pode ser municipal, estadual ou regional. Então, um grupo de 8, 10 municípios, né, não faria muito sentido cada um ter o seu. É possível agrupar em regiões e criar um CREAS, então, que vai atender aqui as situações já estabelecidas de risco pessoal ou social, concedendo a proteção social especial. Aqui também vale a pena citar, no âmbito privado, né, as entidades e organizações de assistência social. São pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade lucrativa, que atuam em prol das famílias, dos fortalecimentos dos movimentos sociais e da defesa dos direitos relacionados à assistência, né, como forma, então, de perpetuar a existência desse sistema e garantir a efetividade de dignidade da pessoa humana. Mas não são só esses três centros que atendem, né? Nós temos outras entidades aqui também relacionadas da rede, os centros POPs, para pessoas em situação de rua, permitindo ali uma situação de convívio social e desenvolvimento de relações mais próximas, né? Como a ideia de inclusão. Também serve de ponto de apoio para guardar pertences, para fazer higiene pessoal, para ter alimentação, obter documentação também. Aqui o endereço do centro POP também pode ser utilizado como endereço de referência do usuário para receber correspondência. O centro DIA para as pessoas com deficiência vai acolher tanto o jovem ou adulto com deficiência e também a sua família para desenvolvimento de atividades que permitam a convivência em grupo, a prática de cuidados pessoais, fortalecimento das relações, orientação à família e também contato com os serviços e tecnologias que tragam uma melhora da qualidade de vida da pessoa com deficiência. E por fim, a unidade de acolhimento, né, as casas, lares, abrigos, repúblicas, residência inclusiva e casas de passagem, são imóveis que abrigam provisoriamente as pessoas até que elas possam retornar para suas famílias ou sejam encaminhados para famílias substitutas, né? Então, às vezes um idoso que se perdeu e precisa retornar para a família, acaba chegando nessa casa de passagem e conseguindo uma
uma condução de volta para a sua cidade de origem. A ideia aqui seria essa. Já concluindo a parte da gestão do SUAS, vale citar aqui que os 3 entes federativos vão participar, cada esfera vai realizar as suas políticas de forma articulada, cabendo à União Federal o desenvolvimento das normas gerais e os estados, Distrito Federal, município, a coordenação e execução dos programas. Aqui, para vocês darem uma lida para preparar as atividades, as competências da União está no artigo 12, 18 e 19, competência dos estados no artigo 13, competência do Distrito Federal no artigo 14 e competência dos municípios no artigo 15. Então, para respeitar o tempo do nosso podcast, eu vou encerrar por aqui, já concluindo então a parte de gestão do SUAS e trazendo aí o benefício de prestação continuada. Um grande abraço, até daqui a pouco. Valeu! Logo na sequência dos projetos de assistência social, a Lei 8742 traz a previsão do artigo 25 falando sobre os projetos de enfrentamento da pobreza. A ideia aqui é promover o investimento econômico-social em grupos populares. Então, por exemplo, no Nordeste tem bastante projetos que são conhecidos para a fabricação de rendas, né? As mulheres rendeiras, as comunidades cooperativas quilombolas também, cooperativas de sem terras. Então, a ideia aqui é promover o investimento econômico-social, desenvolvendo a capacidade produtiva e gestão, e com isso melhorar as condições do local, né, já que as condições gerais de sobrevivência tendem a crescer. A ideia aqui é que vai ocorrer um aumento do nível de renda e, consequentemente, uma melhoria na qualidade de vida daquele local. Não basta só investir dinheiro, é necessário também garantir os mecanismos de articulação com participação do governo e em sistema de cooperação com a sociedade civil, né? Então, a articulação e participação de diferentes áreas governamentais, por exemplo, pode envolver ações de turismo para fomentar a visitação daqueles lugares, né? Para quem já foi a Recife, por exemplo, no Marco Zero ali tem uma loja que abriga trabalhos de vários artistas locais ali, né, que estão organizados em cooperativa. Então a ideia ali é de que, através dessas políticas de enfrentamento da pobreza, ocorra o investimento econômico e social, trazendo então a oportunidade de desenvolvimento para aquelas pessoas, melhoria das condições de vida. Já encaminhando para o final dessa parte, né, aqui a gente sai da Lei 8742 para poder falar do Bolsa Família. O Bolsa Família está previsto na Lei 10.836 de 2004 e é um programa, talvez acho que o programa de assistência social, logo depois do BPC, mais conhecido aí pela população. Então o BPC é o primeiro maior programa de assistência social e o Bolsa Família é o segundo, certamente aí com grandes êxitos, né? Tem um programa de transferência de renda direta que tem condicionalidades no seu atendimento. A gente vai ver quais são essas condicionalidades. As famílias precisam preencher determinados requisitos e adotar determinados comportamentos para continuar fazendo jus a esses valores e conseguir fazer com que essas famílias saiam da situação de extrema pobreza. Para isso, 3 eixos são adotados, né? A ideia de complementação de renda, ou seja, de fato uma transferência direta de valores, o acesso a direitos, participando do Bolsa Família, aquele beneficiário estará integrado já no CadÚnico e a assistência social poderá
prover outros tipos de acesso também, dentre o rol de benefícios e serviços já estabelecidos. E, em terceiro lugar, a articulação com outras ações de assistência social, trazendo então aquela ideia de rede, como eu comentei para vocês, né? O indivíduo vai participando simultaneamente de vários programas até que ele consiga chegar na sua independência financeira e social. Para fins de Bolsa Família, o que é considerado família? A entidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos que com ela possuam laços de parentesco ou de afinidade, que formem um grupo doméstico vivendo sob o mesmo teto, que se mantém pela contribuição de seus membros. Percebemos então que trata-se de um conceito bem mais amplo do que estava previsto em relação ao BPC. Em relação ao BPC, é considerado somente os vínculos de parentesco, os vínculos de afinidade não são considerados, e com relação aos filhos, há aquela situação de que se eles forem casados já constitui outro núcleo familiar. É necessário que os filhos solteiros, enteados solteiros, morem sob o mesmo teto com o requerente, né? E de tal sorte que aí sim haveria a participação dele na composição da renda. Aqui para fins do Bolsa Família não. Todo mundo que coabita naquela residência vai ser considerado para fins de cálculo da renda per capita. A ideia de renda familiar, né, já falando então da renda per capita, a renda mensal familiar, é a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros da família, excluindo-se os rendimentos concedidos por programas oficiais de transferência de renda nos termos do regulamento. O regulamento é o decreto 5209 de 2004, então aqui confirmando o que a gente falou, né, todo mundo que coabita na mesma residência, todo o rendimento obtido por essas pessoas será somado e dividido pelo número de membros para chegar na renda per capita. Requerimento pode ser feito em postos específicos, tem locais que têm postos específicos para atendimento do Bolsa Família, ou então nos centros de referência de assistência social, que é o centro de assistência ali do SUAS, no âmbito do município. O pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal, né, existe o cartão Bolsa Família, e o segurado vai lá e saca esse valor para poder fazer uso no seu cotidiano. O programa ele é gerido por um conselho gestor do programa Bolsa Família, tem representantes do Ministério da Cidadania, que ocupa a presidência do conselho, Educação, Saúde, Planejamento, Economia, Casa Civil e a própria Caixa Econômica Federal. Quais são os objetivos que se espera atingir com o Bolsa Família, né, esse programa de transferência de renda? Promover o acesso à rede de serviços públicos, em especial saúde, educação e assistência social, né? Aqui a criança sobreviver ao período de mortalidade infantil, depois conseguir ter uma educação, aprender uma profissão e, consequentemente, tomar aí as rédeas da sua vida. Em segundo lugar, combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional, já que a pessoa passa a ter acompanhamento médico, também colhe melhores informações sobre o que comer, como se alimentar. No âmbito da educação também é comum as crianças receberem merenda, então traz aí, né, o combate à desnutrição no país. 3. Estimular e emancipar a emancipação sustentada das famílias que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza. Essas famílias elas já se encontram em situação de necessidade, elas têm demandas que são completamente urgentes para serem atendidas. Por isso, então, a necessidade de uma transferência direta de renda, para que aí elas comecem a crescer e se emancipar. 4. Combater a pobreza, né? Se a ideia aqui é tirar a família da situação de pobreza, você, por óbvio, está combatendo. E 5. Promover a intersetorialidade, a complementariedade e a sinergia das ações do poder público. Como eu falei, tem que atuar na forma de rede,
Tem que ter ações articuladas para que o indivíduo consiga se desenvolver e pare de depender da assistência social. A população-alvo desse programa são todas as famílias com renda per capita de até R$ 89 mensais. Então, na somatória de toda a renda oferida pela família dividido pelo número de membros dessa família, o valor tem que dar 89. Esses já terão direito automático ao programa. E as famílias com renda entre R$ 89,01 e R$ 178 mensais, desde que tenham crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. Então aqui não precisa ter nem criança nem adolescente. Um casal de idosos, por exemplo, poderia pedir. Ou então, aqui na condição da família, quando tiver filhos, aí podendo ter uma elasticidade um pouco maior no critério da renda. Quais são as condicionalidades a serem atendidas? Nós falamos lá que a transferência de renda ela é condicional. Com relação à saúde, atendimento das campanhas de vacinação e demais atendimentos médicos, então cuidar da criança para que ela consiga sobreviver ao período de mortalidade infantil e uma vez ultrapassada essa barreira, depois inseri-la no sistema de educação mediante apuração bimestral de frequência escolar até que ela chegue então à conclusão do ensino médio aos 17 anos de idade. E aí também cessa-se o pagamento do benefício, já que aquela pessoa aos 18 atingirá a maioridade. Duas observações que vale a pena fazer aqui. Primeira observação, a obrigatoriedade de inscrição no cadastro único para participar do programa. Porém, agora existe um projeto de lei que já passou pela Câmara, já passou pelo Senado. Eu vou falar quando for tratar do combate à Covid-19, mas esse projeto de lei ele estende por mais 6 meses a possibilidade de inscrição no Bolsa Família sem a necessidade de estar no CAD único. Será possível ali a pessoa fazer uma declaração de renda e começar a receber o Bolsa Família, já que está demorando bastante tempo o processamento dos pedidos. E a segunda observação é que o programa cessa em situações de irregularidade, não atendimento das condicionalidades, ocorrência de trabalho infantil. É possível também por determinação judicial, por um ato de vontade do beneficiário ou pela pura mudança da situação de renda daquela pessoa. Com isso, então, o Bolsa Família deixaria de ser pago. No nosso próximo slide, eu trato aqui do tipo de benefício pago. Então, o benefício básico para aquelas famílias extremamente pobres, uma renda mensal de R$ 89 por mês. Então, lembrando que as famílias extremamente pobres são aquelas que ganham até R$ 89 por mês também. E os benefícios variáveis, que aí vai ser multiplicado pelo número de filhos, limitado a 5 filhos por família. Aí, se for uma criança ou um adolescente de 0 a 15 anos, R$ 41 por mês. Se for um adolescente de 16 a 17 anos, um pouquinho mais, R$ 48 por mês. A gestante vai receber exatas 9 parcelas mensais de R$ 41, já que esse é o valor, esse é o tempo da gestação, 9 meses, por isso 9 parcelas. E depois, quando a criança nascer, passa a ser um benefício vinculado à criança e não mais à gestante. E um benefício vinculado ao reforço alimentar de 0 a 6 meses do bebê, caso haja uma necessidade determinada por médico. A criança recebe 6 parcelas de R$ 41 para auxiliar na sua alimentação. Em resumo, então, o que a gente pode ver é que, na verdade, a assistência social ela não trabalha com uma lógica de enriquecimento ou de algum tipo de retorno financeiro. Ela, na verdade, trabalha com a criação de um ambiente social saudável.
trazendo aí a redução das desigualdades sociais e regionais e garantindo efetividade à ideia de dignidade da pessoa humana. Por isso, então, que uma das primeiras iniciativas que foi pensada em termos de combate à pandemia, né, a tutela aí dos trabalhadores informais, ela vem através da assistência social. Então, esse programa aí que o governo está criando, que eu vou comentar agora no próximo podcast, foi pensado exatamente na lógica da assistência. As famílias ficariam vulneráveis, não teriam renda e teriam dificuldades aí de conseguir se sustentar entrando na situação de pobreza e miserabilidade. Né? Os valores que serão transferidos provavelmente serão utilizados para a subsistência daquelas pessoas, não vai deixar ninguém mais rico, né? Mas representa ali a parcela econômica de conforto, pelo menos, que a nossa solidariedade social pode proporcionar. Então é isso, vamos continuar estudando aí, vamos para o próximo podcast falar das medidas de assistência social no combate à pandemia. Até breve, fica forte, nos vemos em breve.